João está aqui para acompanhar de perto e até para ser o condutor da entrevista que nós vamos fazer agora com a conhecida mãe das braquiárias. Assim, tornou-se famosa, conhecida, a pesquisadora hoje aposentada da Embrapa Gado de Corte, doutora Cacilda Borges do Vale. Hoje presta assessoria para a Unipasto, que é a Associação de Produtores de Sementes de Pastagem. Doutora Cacilda foi responsável, juntamente com sua equipe na Embrapa, pelo lançamento de grandes variedades de forrageiras que hoje estão espalhadas, alimentando o gado zebu, o gado cruzado no Brasil inteiro. Não é isso mesmo, João Pedro? E além disso, doutora Cacilda, boa tarde, já está na tela a doutora Cacilda aí. Eu gostaria de acrescentar mais um detalhe, Zé. Hoje, Cacilda, aqui no Brasil se falou muito em sustentabilidade, foi o foco principal do lançamento do Plano Safra. E eu gostaria de mostrar uma foto para você, para ilustrar o nosso comentário. Pediria que o pessoal colocasse a foto de uma das suas filhas, de acordo com o Zaidan, reforçou a ideia de que você é a mãe das braquiárias, uma das suas filhas, a Piatã. É impressionante quando se pensa em transformar uma pastagem degradada para usar para grãos ou para reformar, as braquiárias sempre estão na parada de sucesso, ou seja, sempre o produtor vê. Uma das razões é a questão do vigor da raiz. Então, essa foto... Bom, agora estamos Esse é o que está por cima da terra, vamos ver o que está por baixo. Vamos ver o que está por baixo, porque essa foto, você está vendo, Cacilda? Então tá, eu estou sem som aqui. Essa foto é de uma brisanta que nós usamos na recuperação de uma área e hoje se planta soja e depois se planta brisanta novamente para manter o solo coberto. Você imaginava que teria um papel tão importante para o Brasil e até para o mundo, porque hoje essa questão da insegurança alimentar e insegurança ambiental é padrão para o mundo inteiro. Essas braquiárias têm um papel, acho que cada vez mais importante. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo bem. Perfeito. Boa noite, um prazer enorme estar com vocês, sempre. Eu pensei que a senhora Pensei que a senhora fosse entrar dando uma entrevista em inglês, não, né? Pois é. Não, deixa eu aproveitar e falar português. Então tá bom. Que tem que Pois não. falar mais em inglês. Estou visitando a minha filha aqui nos Estados Unidos. Pois é, quando a gente começou a trabalhar com esses capins, na verdade a gente estava muito mais preocupada com a parte aérea, porque era isso que alimenta o nosso rebanho, e fazíamos muitas análises bromatológicas, como a gente diz, proteína bruta, digestibilidade, mas a conversa mudou nos últimos 15, 20 anos, já estamos mesmo muito preocupados com essa parte da sustentabilidade, e as braquiárias entraram nesse projeto do Dr. Macedo há coisa de 20 anos atrás. Não tínhamos todas as variedades que temos hoje, mas já tínhamos a Marandu, já tinha Decumbe, já tinha Rosisienses, né? E sempre fazíamos, sim, bastante análises da parte dos solos, mas não necessariamente da parte das raízes, de profundidade de raízes. Mas isso tem realmente que ser uma grande preocupação, e os programas de melhoramento, tanto de braquiária como de pânico, e das outras que fazem parte do nosso convênio com a Unipasto, estão bastante preocupados, sim, com essa parte da terra para baixo. Cacilda, quando a gente vê uma rizosfera como tem essa braquiária e vê que grânulos de terra grudado nela, que ela libera carboidrato e atrai os micro-organismos, você vê um volume muito grande. Nessa área, a gente mensurou a parte aérea, não mensurou o volume de raiz. Na parte aérea, depois tem uma foto posteriormente, que deu mais de 13 toneladas de matéria seca na parte aérea. E até conversando com você calcula que possa ter umas 10 toneladas no solo. Quando a gente vê esse volume de matéria seca, que na realidade grande parte é carbono,
Por que o setor não se preocupa em mensurar isso, o volume de carbono sequestrado, para que em algum momento isso vire uma moeda para ajudar o pecuarista a recuperar mais áreas? Na verdade, vocês sabem que nós somos fracos em fazer valer o que nós temos em nossa agricultura agrícola. Porque realmente, eu acho que não tem como a gente até mensurar o benefício de tudo que está sendo feito por uma pastagem bem manejada, né? Ou no sistema de rotação. Isso, aos poucos, está chegando, mas a gente ainda não tem o ferramental para trabalhar isso muito bem. E eu acho que também não sabemos colocar isso muito bem na mídia, para ganhar mais o nosso público externo, né? Zaldan e João Pedro. A gente sempre estima que o que tem para cima tem para baixo. Por que a pesquisa nunca olha tanto isso? Porque não é uma coisa muito fácil abrir trincheira no campo, e depois teríamos que fazer uma amostragem representativa, que significa abrir várias trincheiras dentro de uma. Então, não é uma coisa muito fácil. Nem o equipamento para trabalhar para solos mais compactados, etc., não é uma coisa fácil. Mas tanto existe essa preocupação que a gente já vê pesquisa com manilhas, com risotron, né? A gente tem que olhar essas coisas. Pensar que braquiária pode levar um fluiz a 2,5 metros, 3 metros de profundidade. João Pedro, imagina a gente abrir profundidade. Doutora Cacilda, essas informações, esse volume de massa em cima e embaixo da terra, isso reforça a importância de se fazer investimentos nessas técnicas até da integração da agricultura com a pecuária, onde a braquiária tem um papel muito importante. Isso reforça essa importância até para a gente justificar, por exemplo, o lançamento do Plano Safra hoje. A grande tônica, a grande manchete foi não apenas o volume que será disponibilizado, 364 bilhões, mas também as bonificações através da redução da taxa de juros para quem fizer usar técnicas de produção sustentável. Só que isso já tem sido feito há muito tempo, né? Hoje o governo apresentou o programa Renovagro, que é o novo nome do programa ABC, que já vem há alguns anos fazendo esse tipo de trabalho, né? Infelizmente, a gente vê pouca adesão, né? Eu não sei se é falta de propaganda, estímulo, se é montar unidades de demonstração. Não sei bem como é que a gente sairia dessa situação de pouca utilização. É lamentável, porque, na verdade, todo mundo quer viver do sol. O fazendeiro quer aproveitar o máximo que puder e ter uma longevidade da sua produtividade. Então, precisaria estar, sim, utilizando todas essas técnicas. Eu tenho mais 2 fotos, eu pedia que o pessoal colocasse para comentar junto com você, se ela colocou lá. Só um pouquinho. Vamos lá. Uma delas você teve conosco lá em Maracaju, o seu Martin Wanzer. O seu Martin Wanzer faz um trabalho excepcional em termos de agricultura sustentável. Na ocasião, até você ficou surpresa com a qualidade ele planta milho e planta 2 braquiárias junto, uma brisanta e uma rusizense. Ele me contou posteriormente, nos últimos 10 anos, alguma coisa próxima a isso, que ele faz esse trabalho, ele conseguiu passar do solo dele de 1% de matéria orgânica para 5% de matéria orgânica. É impressionante o que avançou. Isso, se fosse pensar em termos de carbono, 5% para cada tonelada cada 1%, para cada tonelada de carbono, você tem equivalente a 2,6 de CO2. Então, teria um volume muito grande de gás de efeito estufa capturado.
Então, essas coisas estão começando, como você falou, ainda não é generalizado. Acho que falta, nós aqui no canal do Boi sempre estamos mostrando isso, da importância do produtor usar esses métodos, porque ele falou, não sei se você se recorda, ele comentou, no passado eu colhia 30, 32 sacos de soja, hoje eu colho 60 sacos de soja. Ou seja, a qualidade física e biológica do solo aumentou de forma significativa. Com certeza, essas tecnologias todas têm que estar um pouco mais próximas do produtor. A própria Embrapa está promovendo um curso de pastagem em setembro, e muito disso vai ser enfatizado. Então, era interessante que mais pessoas, vocês têm vagas nesse curso, né? É bem importante mesmo que a gente conseguisse divulgar isso mais. Mas, de qualquer forma, o trabalho que é feito ali é espetacular. Eu acho que o uso de misturas, a gente está vendo que a integração lavoura-pecuária está trazendo e agilizando mais a utilização dessas coisas, porque está dando tão certo com a agricultura, né? Doutora E Cacilda... pensar em... desculpa, conclua, por favor. Não, eu estava só querendo apontar de onde que nós chegamos na época que nós saímos. A época que eu estava na faculdade, os professores diziam que no Cerrado não se dava nada. E hoje é o celeiro do mundo. Verdade. E deve ser muito o trabalho de vocês, viu? Os cientistas, o trabalho que vocês fizeram, são os grandes, junto com o produtor. O produtor usou essa tecnologia no campo, ele conseguiu transformar essa área, né? Doutora Cacilda, hoje a senhora dá consultoria para a Unipasto, que é uma associação de empresas produtoras de sementes de pastagem. O que está sendo pesquisado hoje? O que nós temos? As últimas informações falavam em híbridos mais resistentes. Quais são as novidades nesse campo? Exato. A Unipasto trabalha, na verdade, em parceria com a Embrapa em 8 gêneros forrageiros. Então, temos aí guandu, temos araques, andropogon, então, fora as braquiárias hispânicas, capim-elefante também. Então, a ajuda que eu pretendo dar para a Unipasto é ajudar a divulgar mais as forrageiras mais recentes, porque a gente ainda vê um uso muito concentrado em forrageiras que são do século passado. Né? Marandu, decumbens, consciências. Elas são muito boas, Cacilda. São muito boas. E os próprios cooperados da Unipasto não vendem, é uma porcentagem pequena da venda deles, as forrageiras de última geração, um Mazuri, um Tamani, um Ipiporã, vai ser lançado agora um andropólogo, né, o Sarandi, nós temos um Guatã, que é um guandu, né? Tem um araques, que é por muda, né, por semente, que é o Okira, que é bastante utilizado também. Então, a minha função vai ser só a representante dessas novas cultivares, e para isso estou escrevendo artigos, fazendo vídeos, e ver se a gente consegue deslanchar mais essas cultivares de última geração. A brincadeira que eu faço com eles, eles ficam recomendando aspirina quando a gente tem remédio de última geração. Não, mas e a questão da consorciação de leguminosas com as gramíneas, que é uma coisa que se fala há muito tempo, mas que não avança. O que você pode prever, pode projetar para os próximos anos? Vai ter chance de surgir materiais que conciliem? Vai entrando no radar. Vai entrando o meu texto desse mês de julho, mês que vem, vai ser exatamente leguminosas. E vamos fazer vídeos com as pessoas mais envolvidas nisso. E é muito importante que a gente estimule isso. Já é uma realidade consagrada no mundo temperado, e nós temos que fazer isso uma realidade no mundo tropical também.
Por exemplo, sou muito fã de leguminosa, calopogônio, o próprio desmode, tem uma série de outros nativos aqui do Brasil. Bom, acho que a Austrália buscou a maior parte dessa leguminosa dela aqui no Brasil, né? Que é a informação que a gente tem. Nós precisamos dar valor a isso e tentar colocar isso no dia a dia. Porque você fala muito hoje na questão de metano, talvez a gramínea mais a leguminosa, essa mistura de forragem pode ser que gere um alimento que, porventura, não sei, não tem que se mensurar, gere até menos metano na fermentação do rumen, do animal. Essas coisas eu acho que precisariam ser colocadas na mesa para serem pesquisadas, né, Cacilda? Com certeza, João Pedro. Forrageira de melhor valor nutritivo promove a emissão de metano. Isso já está provado, comprovado. Entende? Então, com essa liberação agora pelo Ministério da Agricultura de mistura de forrageiras, não precisa ser só gramínea com gramínea, você plantar misturas de só gramíneas, vai facilitar, inclusive, a entrada dos estilosantes Bella, já tem 2 outros novos estilosantes registrados, o BioN, e então vai ser esse o caminho. Temos mesmo que estimular o uso e comprovar que são coisas que funcionam. Você falou em Desmodium, centrosema. Nós tentamos colocar esses materiais no consórcio, mas eles não são muito competitivos com as nossas gramíneas africanas. Então, nós temos que partir mesmo para esses que são mais competitivos, como são os estilosantes, como são os araques, né? Principalmente em solos muito úmidos. Então, vamos partir para aqueles que a gente já sabe que funcionam e depois precisaríamos ter mais gente pesquisando essas outras coisas. Doutora Cacilda, com relação à resistência das braquiárias a períodos secos, por exemplo, tem algum avanço nisso, nas pesquisas? Sim, nós estamos com ensaios em regiões bastante áridas e nós temos uma perspectiva de ter um híbrido de decumbens que parece estar se desempenhando bastante bem nessa situação e mesmo um pouco de material de pânico. É ainda um pouco precoce a gente adiantar o quê, mas estamos trabalhando nessa linha, assim. Nos 2 extremos, solos encharcados e deficiência hídrica. João Pedro? Não, eu estou escutando você falar, porque hoje essas tecnologias novas, que não apenas usam a transgenia, a CRISPR, né, se me falha a memória, hoje surgiram mais alternativas que são possíveis de serem replicadas aqui no Brasil e trabalhar em cima desses materiais, né, doutora Cacilda? Sim, nós temos alguns materiais que já mostraram, a própria Paiaguás é um material interessante para o período seco, ela entra verde, ela prolonga a utilização dentro do período seco, mas todas essas plantas têm algumas limitações. Eventualmente, a gente vai enveredar por essa linha da genética molecular. Eu acho que é um caminho ainda distante para nós, porque é um processo muito caro. Vocês sabem bastante bem que a nossa pesquisa está muito defasada, nós estamos sempre muito carentes de recursos para pesquisa, né? Todos os organismos de pesquisa estão bastante carentes. Então, eventualmente, vamos chegar lá, sim. Mas, enquanto isso, nós estamos trabalhando no material que nós temos disponível. O Brasil tem falado tanto, e a gente mostra aqui, doutora Cacilda, que é possível e necessário fazer a reforma das pastagens que estão degradadas ou em degradação, para aumentar até a nossa produção de grãos, né, sem derrubar árvores. E será possível usar essas braquiárias? De que maneira a gente pode aproveitar melhor as braquiárias, tantas forrageiras que nós temos hoje, tantas variedades hoje no Brasil, para trabalhar nesse sentido? Como é que a senhora avalia essa importância das braquiárias para essa finalidade? Zaidan, além das braquiárias, eu acho que é importante a gente sempre bater nessa tecla da diversificação. Uma fazenda dificilmente tem só um tipo de solo,
só uma categoria animal. Então, eu acho que era muito importante a gente sempre frisar que boa análise de solo fosse feita e colocar cada capim dentro da área de adaptação. Tem solos mais fracos, mais arenosos, pode usar andropogon, pode usar as braquiárias tipo da decumbens, um solo um pouco melhor, você já vai precisar colocar uma brisanta, uma rusiciensis, solos melhores ainda, colocar cânicos, ter sua capineira de capim elefante. Então, eu acho que isso aqui é interessante para a natureza e para a economicidade e sustentabilidade de qualquer propriedade. E aí vemos fotografias bonitas de consórcio que você mostrou ali. Então, seja com araque, seja com centrosema, seja com estilosantes, muito importante você ter pastagens consorciadas. Porque nessa ideia essa ideia de falar que é preciso reformar as pastagens, né, para fazer mais grãos, tem-se a impressão, para algumas pessoas, pode ser assim, de que é preciso acabar com os pastos para fazer soja, milho e outras culturas, mas o pasto não pode sair, não pode perder seu lugar, né? Com certeza. O mais interessante é ir usando partes pequenas da propriedade para serem recuperadas com a agricultura, se for o caso, ou se não, mesmo a recuperação direta de pasto. Doutora Cacilda, isso traz mais rentabilidade, né, e mais sustentabilidade. Nós estamos ocupando hoje o primeiro lugar na exportação de carne bovina, quase que o dobro do segundo colocado, que são os Estados Unidos. O que falta para a cadeia? Aí não vamos falar só semente, vamos falar para a cadeia da bovinocultura, mostrar ao mundo que nós produzimos a carne usando aquilo que o ruminante sabe fazer, transformar uma fibra vegetal em proteína de alta qualidade. O que falta? Porque lá fora eles dão ênfase, a carne dos Estados Unidos, da Austrália. A nossa carne é tão boa ou até melhor, porque nós fizemos o papel do ruminante, que é aproveitar uma fibra vegetal e transformar em proteína de alta qualidade. Pois é, não é tão fácil o gosto do cliente, vamos dizer. Tem muita gente que estranha um pouco a carne de pasto, porque ela tem um sabor mais característico, né? Mas eu fui ao supermercado ontem com minha filha aqui, e eu vejo a valorização da carne de boi a pasto. Inclusive, pena que eu não estou com um litro de leite que minha filha compra aqui orgânico, dizendo que as vacas passam, no mínimo, 120 dias no pasto. A nossa é um ano. Leite. Ué, se eles estão tão orgulhosos que o gado fica 120 dias no pasto para produzir leite, nós que passamos 365 dias, estamos fazendo muito mais barulho.